Bom dia a todos. Meus amigos, hoje a gente vai dar início aqui à quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001 de 2016, instaurada através da portaria da Câmara Municipal de Depósito número 18 de 2016, com o objetivo de apurar denúncias de corrupção e recebimento de propinas que estariam ocorrendo na Secretaria de Finanças de responsabilidade do senhor Paulo Sérgio Santos. Quero registrar que o serviço de som não está funcionando no momento, mas chegou aqui até o colega Moisés Filho, ver se ele dá o som. Se não der o som, a gente vai continuar assim mesmo. Temos compreensão do público e dos colegas vereadores, mas enquanto ele está aí vendo se começa o som, quero dar bom dia e vamos iniciar os trabalhos, né, pessoal? Cumprimentar os vereadores que vieram para a sessão, mesmo debaixo de chuva. Já assinaram alguns, mas vou ler sempre aqui a chamada. Certo? Antônio Manuel de Almeida Forte. Está fora? Antônio Manuel de Almeida Forte. Presente. Carlos Roberto de Souza Neto Leite. Daniel Pessoa Gomes da Silva. Presente. José Célio Campelo Rico. José Xavier Filho. Presente. José Ribeiro Saldanha. Francisco Sampaio de Vasconcelos. Luiz Pereira Gino. Márcio Cardeiro de Paiva Ladislau. Vicente Paulo Souza Silva, presente. Meus amigos, então vamos passar a leitura das atas das reuniões anteriores. Hoje vamos ler a ata da segunda reunião, conforme ficou acordado aqui na reunião administrativa, que as atas seriam feitas por escrito, digitalizadas e anexadas ao processo, não mais seriam feitas no livro. Então vou passar a leitura da ata para os colegas assinarem, se concordarem ou alguma retificação que tiverem, falar para a gente consertar a ata. A ata da segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001 de 2016. Para não ter ninguém aqui para ler, eu vou ver se eu leio aqui rapidinho. Aqui. Dá para ler? Então tá ótimo. Convido o vereador Daniel Gomes para ler a ata da segunda reunião. Leitura da ata da segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2016. Aos 8 dias do mês de abril de 2016, às 9 horas, na área da Câmara Municipal de Pentecoste, localizada na rua Doutor Moreira de Azevedo, 352, realizou-se a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar a denúncia de fraude com cobrança de propina de acordo com o requerimento número 01/2016, convocado nos termos regimentais, presidido pelo senhor vereador Vicente Paulo Souza e Silva. Presentes, senhores vereadores, Antônio Manuel de Almeida Forte, Roberto Leite, Daniel Gomes, Célio Campelo, vice-presidente, Zezinho Xavier, Deca Cassaco, Chico Miguel, Burico, relator e Márcio Cardeiro. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião que constou do seguinte expediente: chamar os senhores vereadores, leitura da ata da sessão anterior, aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores, colher o depoimento do senhor Joaquim Heriberto Gomes de Araújo, convocado com finalidade de prestar esclarecimento sobre o objeto da CPI e apreciar requerimentos. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Dr. Ítalo, advogado do senhor Paulo Sérgio Santos, Joaquim Heriberto Gomes de Araújo, como depoente para fazer parte da mesa. Após, deu boas-vindas a todos para que o senhor Ítalo, que disse vir suscitar uma questão de ordem que é notório que o advogado do inquérito é pertinente e rogou aos vereadores, com medida de respeito à Constituição Federal, pediu análise da suspeição do vereador Daniel Gomes pelos senhores vereadores, pois o processo não estava dentro da legalidade. Em resposta, o senhor presidente falou que não pode mais atrasar o trabalho da CPI e vai continuar porque ainda existe pedido de suspeição, que recebeu da senhora presidente da Câmara apenas o xerox posto pedido de suspeição, o qual não tem validade jurídica, razão pela qual teria exarado. Despacho do rosto do ofício que encaminhava o suposto incidente de suspeição. Em seguida, o senhor presidente leu o despacho sobre o suposto incidente, dando inteiro conhecimento ao advogado. Em seguida, o senhor vereador de Alfonso falou que o senhor presidente não poder monocrático para deferir ou indeferir a questão de ordem de suspeição. Para o lugar do Paiva pediu ao senhor presidente que verificasse a cópia da resolução 01/2016, que estava anexa aos autos da CPI.
Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Joaquim Erivelto Gomes de Araújo para prestar esclarecimento. O senhor Joaquim Erivelto salvou a todos os agressores convidados vereadores da CPI, diz que está aqui para depor sobre a corrupção envolvendo Paulo Sérgio Santos e por ser um desabafo que está ainda incomodando. O valor teria sido procurado pela senhora prefeita Ivoneide Moura, o senhor João Flávio e Paulo Sérgio Santos para comprar um terreno para a construção de uma creche posição no bairro da Pedreira. Diz que o terreno era pertencente ao seu irmão, Francisco Erivaldo, que ficou responsável pela venda. A negociação ficou equivalente a 22 lotes, totalizando 110 metros de frente e 40 metros de fundo, ficando acertado que a prefeitura pagaria por cada lote a quantia de R$10.000, que daria de lucro para o depoente a quantia de R$2.000, a título de corretagem por lote, já que seu irmão teria autorizado a vender o lote por R$8.000. E o que fosse a mais seria do depoente, esclarecendo que após receber o dinheiro, seu irmão é que pagaria ao depoente a taxa da corretagem. Assim, combinado era a prefeitura pagar ao irmão do depoente a quantia de R$220.000 pelos 22 lotes. Continuando, disse que dias depois foi procurado pelo senhor Paulo, o secretário Paulo Sérgio, para concluir o acertado, ocasião que ficou surpreso, pois a venda estava sendo realizada por R$286.000, constando o preço do lote por R$13.000, em desacordo com o acertado com o depoente, que venderam os lotes ao preço de R$10.000. Disse ainda que, para constatar a diferença a maior de R$66.000, perguntou ao senhor Paulo Sérgio Santos por que tal diferença, ao que teve como resposta que isso não seria possível a realização do negócio se fosse dado daquela forma naquele preço. Disse que não insistiu sobre o fato, o senhor Paulo Sérgio Santos falou que o excedente seria para fechar a despesa da administração. Continuando, disse que a venda ficou acertada de 5 parcelas, na quinta parcela de R$110.000, disse que foram pagas as 4 primeiras parcelas, mas a quinta parcela no valor de R$110.000 foi dividida em 4 novas parcelas de R$27.500. Disse ainda que quando chegou às últimas 2 parcelas, o senhor Paulo Sérgio Santos não quis pagar, pelo que o depoente telefonou para a prefeita Ivoneide Moura e reclamou do pagamento não efetuado, tendo ela liberado de seguida. Esclareceu o depoente que a negociação se deu em sua casa, dentro do quarto dos visitantes, com a presença do seu motorista, o Zé Vivar. Continuando o depoimento, disse que tinha sido procurado por uma pessoa que estava querendo entrar na obra do Carneirão. Então ele disse que seria um erro, pois iriam me enganar. Depois disse que conheceu o responsável pela obra do Carneirão, o senhor Denilson, e referiu que o senhor teria dito para o depoente que receberam apenas uma parte da obra e tentaram extorquir 30% dos R$110.000 que estavam lhe devendo, pois acertaram de dar R$50.000 e mais R$60.000 na outra semana. A ideia era para reinaugurar o Carneirão. Disse ainda que o senhor Denilson procurou o promotor público Pentecoste, que teria mandado fechar o ginásio Carneirão. Após o depoimento esclatante, o senhor presidente foi para os vereadores. O vereador Chico Miguel perguntou depois se ele já havia prestado depoimento na delegacia. O senhor Erivelto respondeu que sim. E no Ministério Público estava defendendo como delação premiada. O vereador Burito perguntou se o senhor Paulo Sérgio havia dito que no ato da cobrança teria que repassar um tanto de propina. Ao que o depoente respondeu que o mesmo não chegou a dizer, disse apenas que seria para outras despesas. O vereador Decker perguntou: o senhor tem documentos com provas ou se era somente sua palavra contra dele? Ao que o senhor Erivelto disse que era somente a sua palavra, que o senhor Paulo Sérgio iria dar uma conta para receber o dinheiro, mas quando chegou ao banco precisou do CNPJ. Ocasião que o mesmo ligou para ele, o mesmo falou que deixasse para lá que iria fazer o pagamento de espécie. Em seguida, vários vereadores fizeram perguntas. Ocasião que o depoente voltou a relatar o caso do governo do Denilson, perguntando que o referido senhor estava sendo vítima de pedido de propina no valor de R$30.000. Assim, o depoente respondeu a todas as perguntas que lhe foram formuladas, conforme o vídeo que registra a imagem e o áudio do depoimento, que deverá seguir em anexo aos autos da CPI. Em seguida, a comissão passou a decidir aceitar requerimentos verbais, pelo que não foi aceito. Seguiu o senhor presidente procedeu à votação do pedido do vereador Daniel Gomes para suspender a sessão, enquanto o mesmo redigiria um requerimento no sentido de solicitar cópia de documentos ao fórum. A delegacia e o Ministério Público foi aprovado por maioria de votos. Em seguida, o senhor presidente mostrou a todos os segmentos da CPI que os autos processos estão desorganizados, pois existem diversas peças que ainda não foram juntadas, sugerindo reunião administrativa extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 14 de abril, que foi aprovado por unanimidade por todos os membros presentes. Após a suspensão da sessão, foram apresentados os requerimentos número 6/2016 e 7/2016, que foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi elaborada presenteada, que após a aprovada foi assinada por mim, Luciene Freitas, secretário da CPI, pelo presidente e pelos demais membros da comissão. Sim, pessoal. Essa reunião, foi isso que ocorreu? Alguém tem alguma comentário a fazer? Pois então eu gostaria que você então assinasse, porque o novo procedimento, conforme a gente falou, vai ser o seguinte, certo? Até tem um despachozinho aqui. Sempre eu vou fazer aqui, ó, um despacho, para vocês terem uma ideia do que foi feito isso aqui. O despacho, aí junte-se aos autos, eu peço à secretária para juntar a lista de presença, os requerimentos, números, todos os requerimentos da CPI, né? Bem como ata da segunda reunião e cópia do DVD onde está registrada toda a segunda reunião da CPI áudio e vídeo. Então vai ser o seguinte, para vocês verem. Por favor, só para ver aqui. Presidente, só para corrigir, lá no comecinho no começo da ata, tem lá dizendo o seguinte, que era por questão de fraudes
fraude e cobrança de propina. Na verdade é corrupção e cobrança de propina. Só se conceito. Foi a menina, realmente só apenas isso. Mas tudo bem, então vamos ver o seguinte. Olha, aí vai ser o seguinte, ela vai, a secretária, vai funcionar dessa maneira. Olha, esses autos vão ficar aí das minhas mãos para a mão dela. Eu vou pegar assim, quando terminar aqui, aí faz um despacho para ela juntar. Aí ela diz aqui, ó, que certifica que nessa data deve o cumprimento ao despacho número 3. A ocasião que proceda a juntar da lista de presença, dos requerimentos nos tais e tais, bem como da ata referente à segunda reunião da CPI e envelope lacrado contendo cópia de DVD que registra integralmente a segunda reunião da CPI. Então vai constar o seguinte, a lista de presença, depois dos requerimentos que foram colocados aqui para votação na sessão, e a ata, né, está aqui, todo mundo assina, e aí o DVD, que está aqui, está esperando o DVD que o nosso amigo Zé Davis prometeu fornecer, a gente já agradece a ele. Mas aí vai ser sempre assim, vai ter a lista de presença, os requerimentos, a ata e o DVD. Então aí o juiz ou o advogado, quem vê aqui, tem tudo. Aqui, então aí todos vão ser desse jeito. Então pronto, essa daqui, então só foi, vamos dizer apenas que, quero que registre na ata, esse pequeno problemazinho aqui que levantado pelo vereador Manuel Forte. Daniel Gomes, o que diz denúncia de fraudes e cobrança de propinas de acordo com o requerimento do 0 de 2016. E o que é? Corrupção e cobrança de propinas. Não, é denúncia de corrupção e cobrança de propinas. Para retificar. Só isso aí. Aí vamos fazer o seguinte, então, retifica só, consta só nessa ata, porque já está aqui, alguns colegas já inclusive já assinaram, para não fazer tudo de novo, né? Então é o seguinte, gostaria então que os colegas assinassem. Bom dia. E aí vamos passar então para a leitura da outra ata, que gostaria que vocês aprovassem, né? Que já é a da... Porque ontem, pessoal, a gente ficou até 9 horas da noite, mas eu acredito que agora os cadernos já retratam tudo que houve aqui. Não tem mais nenhuma peça fora daqui. Por favor, se o Daniel Gomes puder ler. É a ata da reunião administrativa, que ocorreu no dia 14 de abril de 2016. Esta daí também gostaria que os vereadores assinassem. Leitura da ata da reunião administrativa extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2016. Aos 14 dias do mês de abril de 2016, às 13 horas, o plenário da Câmara Municipal de Pentecoste, localizado na rua Doutor Moreira de Azevedo, RSP2, realizou-se a segunda reunião da Comissão. Segunda reunião? Realizou-se a reunião extraordinária, porque aqui tem segunda reunião, mas é uma reunião extraordinária. Segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com finalidade de investigar o denúncio de, novamente, fraude, cobrança de propina, de acordo com a requerimento número 1 convocado os termos regimentais presidido pelo senhor vereador Vicente Paulo Souza e Silva, presente os vereadores Manuel Forte, Roberto Leite, Daniel Gomes, Zé Xavier, Deca Kassab, Chico Miguel Buri. Vereador Márcio Gardel justificou só às vezes por motivo de doença. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e postou o seguinte expediente: chamar os seus vereadores, esclarecer que a presente reunião servirá apenas para organizar os trabalhos da comissão, pois existem vários documentos que ainda não foram juntados nos autos, além de outras formalidades que deverão ser atendidas. Seguindo, o senhor presidente apresentou os autos da CPI a todos os membros e mostrou que os mesmos não estavam organizados formalmente como processo, pois conforme o correio de CPIs anteriores, de maneira que estavam ocorrendo, não daria para formar um caderno processual que mostrasse para qualquer pessoa que folheasse os autos tudo que ocorreu na investigação, dificultando inclusive a defesa. Esclareceu, consultou os autos dos CPIs anteriores e verificou que não existe um desencadeamento de autos conforme a boa prática processual, pois o que existia eram apenas cópias de devido avulso e peça avulso, sem um começo, meio e fim, além de faltar interligação entre os autos. Como exemplo, lembrou o fato que as atas eram apenas escritas em livro próprio, porém não constavam nos autos. Após muito debate, o senhor presidente apresentou a proposta de todas as atas foram digitadas e assinadas por todos os membros, os quais deveriam constar os próprios autos da CPI sem necessidade de escrever em livro próprio. Foi aceito por todos por unanimidade. Também, como forma de organizar o trabalho, foi apresentada a proposta dos vereadores, dos quais Deca Kassab, Chico Miguel Manuel Forte e outros, no sentido que os requerimentos da CPI só poderão ser aceitos se forem por escrito, o que também foi aprovado por unanimidade. Na argumentar até o senhor presidente da agora encerrada a sessão, no qual foi levado para a teatro, que a qual lida é aprovado, foi assinado por mim, Luciano Freitas, secretário de CPI, pelo presidente e pelo presidente da comissão. Sim, meus amigos, então, foi isso que ocorreu. A gente viu só uma ressalva também aqui, que embora no cabeçalho de gato da reunião administrativa extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito 01 de 2016,
consta que aos 14 dias do mês de abril realizou-se a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então vamos mudar aqui, segunda reunião para reunião administrativa extraordinária. E também o mesmo, gostaria até de falar para a secretária, para agora nas nossas atas lá, trocar onde tem denúncia de fraude e cobrança de propina, denúncia de corrupção e cobrança de propina. Bem, foi isso que ocorreu, pessoal. Aqui está dizendo que só foi o principal dessa ata, diz que foi decidido naquela reunião administrativa que os autos seriam, então, não seriam mais nos livros das atas, seriam aqui, assinados pelos vereadores, e que os requerimentos seriam apenas por escrito. Foi isso que ocorreu naquela reunião, dia 14 de abril de 2016? Essa questão do requerimento de autoria do vereador Chico Miguel, de minha autoria do DEC, aconteceu na reunião ordinária, foi no dia... Essa aqui é apenas na parte escrita. Não, a vocês proposta de vocês horas, foi a questão do prazo para nessa administrativa foi só, o seguinte, acho que foi aquela que foi só por escrito, mas não tinha prazo nenhum. Aí na próxima sessão mesmo, aí que foi decidido tudo, que tinha prazo e tudo. Protocolar até as 9. Nesse aqui só diz o seguinte, só podemos ser aceito por escrito. Essa aqui só foi isso, por escrito, não diz prazo, foi bem genérico. Então, pessoal, depois eu vou pedir para os colegas vereadores assinarem essas atas. Sim, então é o seguinte, foi isso que ocorreu. Então a gente vai colocar as ressalvas nessas atas e gostaria que a senhora secretária colhesse as assinaturas dos colegas vereadores dessas duas atas. Já constam aqui, pessoal, olha, depois disso foi juntado do conhecimento da decisão. Foi vários despachos. O despacho número 6, onde foi juntado memorando que solicita da presidência da casa original do interesse de suspeição, do incidente de suspeição que a gente pediu. Toda a documentação relativa ao incidente de suspeição, que foi no dia 14, a Valdelice mandou para mim, no dia 14, já no mesmo dia, comuniquei, aqui assinado pelo vereador Daniel Gomes, dando prazo de 5 dias para ele se defender. E, inclusive, a ata, a lista de presença, os requerimentos do dia 15 já estão todos aqui, inclusive a ata também. Mas só que a ata não deu tempo de ler, como eu disse, 9h30 da noite foi muito assim, a gente veio e olhar para aquilo, ok. Aí vamos pedir então, já que vai ser aprovada essas duas atas, para deixar essa para aprovar na próxima, porque eu já me comprometo com vocês na próxima semana, pessoal, vai ter que sair as decisões desse incidente de suspeição, do requerimento do vereador Daniel, quando falou aquele caso do Zé Xavier e o advogado, requerimento do vereador Délio Cassar. Então tudo isso a gente achou por bem, vamos dizer, organizar o processo, está organizado, agora não tem mais nada fora do processo, está à disposição de qualquer um dos colegas para ver aqui e olhar. E aí na próxima semana a gente vai ver se decide dar os pareceres sobre os incidentes, as questões processuais que estão sendo aí colocadas nos autos da CPI. Então eu gostaria que os colegas assinassem, só foi aprovada a segunda ata, segunda reunião e a reunião administrativa. Não assinasse a terceira, porque a terceira ainda não foi lida e realmente não se sabe se foi lida tudo. A administrativa é só só os que vieram. Até é o seguinte, quem não veio, colocar ausente ou alta, né? Dizer tudo isso aí, eu gostaria de falar isso. Só para deixar claro aos colegas, né, que o prazo do vereador Vicente acaba de falar, é um prazo de 5 dias úteis, né? E nós temos até a segunda-feira para poder protocolar e encaminhar a presidência da comissão a defesa referente ao incidente de suspeição. Então, só para esclarecer que são 5 dias úteis. Vai, Jorge. Peraí. Deu certo o som não, né? Então vamos continuar. Meus amigos, então, gostaria de fazer alguns comentários sobre o clima dos trabalhos aqui na CPI. Eu não estar aqui hoje, mas se eu não estivesse aqui, eu gostaria de... É o seguinte, o doutor Ico não está presente, mas a gente gostaria de organizar agora os trabalhos, que eu ia pedir para ele, quero pedir para os colegas,
é o seguinte, que a gente possa transcorrer no clima melhor possível, desenvolvendo nosso trabalho, respeitando os colegas, procurando fazer todos os atos sem esse problema, o clima mais difícil, como tem acontecido, até por questão do advogado, que a gente vai ver se ele coloca as suas questões, fala e dá o ponto de vista dele com todas o direito que ele tiver, mas depois não ficar mais sempre interferindo. Era isso o pedido que eu ia fazer para ele. E para os colegas eu ia pedir então o seguinte também, que a gente deve ser melhor a gente fazer as inscrições para que possa cada um falar no seu tempo, o outro quando estiver falando, respeitar, não tomar palavra, na hora de usar a parte, só falar se o colega concedeu a parte. Lembrando também que na hora da votação, a gente tem que fazer tudo antes da votação, pessoal, para que na hora da votação nós não temos mais a parte, mais coisas para ver. Então, seria bom a gente decidir tudo antes de passar a votação. Qualquer questão de ordem, qualquer coisa, vocês perguntem antes de passar a votação, para que não fique, quando o juiz for ver, ou o promotor for ver o vídeo, aí for olhar aqui, aí ele pode ficar na dúvida do que ocorreu na votação. Então seria bom que a votação ficasse bem clara. Então vou adotar a posição, a opinião até do colega vereador Nel Forte, como ele falou da outra vez, não daquele jeito, interpretando a contrário senso, como ele falou, que é o seguinte, quando a gente levantar a primeira vez, então quem não estiver de acordo, aí seria bom, se tiver alguma abstenção, dizer, e quem é contra dizer, para não ter nenhuma dúvida. Então vamos tentar fazer aqui, dirigir os trabalhos da melhor maneira possível. Qualquer colega pode dar, e essa presidência está aberta a qualquer sugestão para melhorar os trabalhos, para precisando da ajuda de vocês mesmos, porque é um trabalho que ninguém é acostumado a fazer, é uma CPI, e seria bom a gente fazer da melhor maneira que a gente puder. Certo, pessoal? Então, vamos passar então o seguinte, pessoal. Quero dizer o seguinte, estou na pauta hoje, também na semana passada, embora não esteja lida a ata, que vai ser lida na próxima sexta-feira, foi aprovado que os requerimentos só vão ser até 9 da manhã. Hoje tem um requerimento, apenas um requerimento, foi protocolado. Gostaria que a secretária, sempre 9 horas, fechasse o livro, não aceitasse mais de ninguém, para respeitar o que foi decidido aqui na reunião e por unanimidade dos colegas. Então é o seguinte, o requerimento que temos hoje aqui, pessoal, é o número 13 de 2016. Já tem 12 requerimentos na CPI. Alguns tiveram que ser renumerados porque o livro de protocolo mudou, a presidente só encaminhou o livro na semana passada e agora a gente está utilizando o livro próprio só para a CPI, mas já tinha alguns requerimentos no outro, e aí, mas assim, foram 12 requerimentos, esse é o 13º, que diz o seguinte: Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito no ano de 2016, o vereador que abaixo subscreve vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que, após a tramitação junto à Comissão Parlamentar de Inquérito no ano de 2016 da Câmara Municipal de Pentecostes, seja levado à votação o seguinte pedido: convocação do senhor José de Vara Araújo para prestar depoimento da CPI no mundo de 2016, no dia 6 de maio de 2016, às 9 horas no plenário da Câmara Municipal de Pentecostes. Justificativo: presente requerimento se justifica na necessidade de convocação do senhor José de Vara Araújo, citado em depoimento do senhor Erivelto Gomes como testemunha, a prestar esclarecimento sobre a acusação de corrupção e cobrança de propina junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Pentecostes. Solicitamos do apoio do Vossa Excelência para a aprovação da matéria. Atenciosamente, José Xavier Filho. Sendo assim, pessoal, podemos hoje convocar, chamar a testemunha chamada para prestar depoimento hoje, o senhor Antônio Adonias, a que eu convido para fazer parte da mesa e tomar seu assento, para que possamos tomar o seu depoimento. Senhor Antônio Adonias, o senhor tem inimizade capital ou amizade íntima com o senhor Paulo Sérgio Santos?
dia a todos. Parabenizar aqui a abertura da CPI. Parabenizar aqui o presidente da mesa e os demais da comissão que fazem parte. E quero agradecer primeiro a Deus, nós estamos aqui presentes e dar todo esclarecimento referente a essa abertura da CPI contra o ex-secretário Paulo Sérgio dos Santos. A pergunta que foi feita pelo presidente, eu não tenho nada contra Paulo Sérgio dos Santos, conhecido como Carazinho, tá certo? E o que houve foi apenas a perseguição do secretário contra o nosso hotel e principalmente contra a minha pessoa. O senhor é parente dele? Não, só conheço, desde pequeno eu conheço ele. Por favor, senhor Antônio Diniz, então, o senhor poderia dizer sua qualificação, assim, seu endereço, sua profissão, assim, para mostrar nos autos, até para que as pessoas que forem ver essa CPI poderem mandar uma intimação, saber a qualificação do senhor, que isso é prático em todo depoimento, pessoal, é porque às vezes o depoimento começa até, como a gente estava dizendo, conturbado, o próprio advogado sempre fala e às vezes nega a coisa, mas é uma coisa que a gente tem que colher sempre agora, é a qualificação das testemunhas. Sabendo que o senhor, eu sou obrigado a dizer isso, já que o senhor não tem inimizade capital, nem é amigo íntimo do senhor Paulo Sérgio e também não é parente, o senhor pode depor como testemunha e o senhor ficar advertido que o senhor só pode dizer a verdade, certo? E assim, a testemunha, quando presta o compromisso, ele sabe que tem que dizer a verdade até sob pena de falso testemunho, certo? Então eu gostaria que o senhor dissesse sua qualificação, seria seu nome completo, a profissão, o estado civil e endereço, por favor. Com certeza. Até porque estou aqui em livre e espontânea vontade. Eu, como dita a lei, poderia permanecer calado e só falar em juízo. Mas como eu estou aqui com a verdade, trouxe primeiro a minha esposa, o que aconteceu com ela, né? Uma pedido de vantagem. Depois aconteceu comigo lá em frente no hotel, e o secretário pediu vantagem. Então, meus dados pessoais, Antônio Doniz Salles Assunção, sou filho natural de Pentecoste. Nós temos aqui um hotel em Pentecoste, que é da nossa família, e na tabela Francisco Alto, número 14 Centro. O senhor então é empresário e casado ou solteiro? Somos casados há uns 30 anos. Muito obrigado, senhor Antônio Diniz. Então, seguindo a sistemática dos depoimentos anteriores, gostaríamos então, eu quero em primeiro lugar agradecer a sua coragem, ao serviço que o senhor está prestando ao município de Pentecoste e também pedir para, se possível, o senhor fazer o relato do que houve e aí depois a gente poderia abrir as perguntas aos colegas vereadores, mas que se o senhor pudesse dizer todos os fatos, as coisas que o senhor tem conhecimento relacionadas a este objeto de apuração da CPI, que seria a suposta cobrança de propinas que estaria ocorrendo na Secretaria de Administração e Finanças, que o senhor pudesse falar de livre e espontânea vontade mesmo, e depois a gente perguntaria alguma coisa que seria a hora de abrir a palavra, as perguntas para os colegas vereadores. Então, muito obrigado, o senhor fica à vontade para relatar tudo que o senhor tiver sabido por si mesmo ou por ouvir falar. Pois não. O relato dessa história toda começou quando o secretário nos convidou para participar de uma estação junto à prefeitura e às suas secretarias para o fornecimento de hospedagem e alimentação perante o nosso hotel. Na realidade, de imediato, eu indaguei para o secretário e o seu mensageiro que veio, dizendo que a gente não trabalharia mais com a prefeitura de Pentecoste, devido às administrações passadas ter atrasado muito